Ó, primeiramente, quero te agradecer por esse convite, tá bom? Como eu falei para você, né, nesse tema de falar sobre a nutrição vegetariana, de cara já veio você, porque eu tenho visto muito seu crescimento e sua paixão por essa área da nutrição, né? Então, eu sei que é um assunto que está crescendo muito, tem muita novidade, mas com isso também surge muita dúvida, né? Então, por isso que eu quis convidar você para a gente ter esse bate-papo, tá bom? Eu fico E... e eu vou apresentar a Carol para vocês, tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho mais, daí depois disso a gente já começa o nosso bate-papo aqui. A Carol, ela é nutricionista, ela é graduada em nutrição na Universidade de Taubaté, nós nos formamos juntas, né, Cá? Sim. Ela é especializada em obesidade, emagrecimento e saúde na Universidade de São Paulo, Unifesp, pós-graduada em nutrição funcional, contém cursos e congressos na área de nutrição funcional clínica, vegetariana, estética e esportiva. Ela atende aqui em Taubaté desde 2012 e é apaixonada pela alimentação vegetariana e vegana. Muito legal, Ká, muito legal mesmo. E de início, Ká, a gente abriu umas perguntas, mas depois aqui no Instagram, tanto no Instagram da Carol, mas a gente vai falar um pouco dessas perguntas no final da live, tá bom, pessoal? E daí, Ká, de início, eu já quero que você explique um pouquinho pra gente, né, o que é uma alimentação vegetariana. Quando a gente estava conversando de a gente fazer essa live hoje, você mesmo falou, né, ai, que legal, vai cair numa segunda-feira, porque é segunda sem carne. Então, gostaria de você desse uma introdução do que é a alimentação vegetariana. Sim, então, isso que eu falei é muito legal, porque segunda-feira é o Dia Mundial, né? O Dia de Segunda Sem Carne. É um movimento que cresceu muito no mundo inteiro. Então, hoje no Brasil, a gente já tem várias empresas grandes aí que aderiram isso nas suas empresas, como a Natura. Existem escolas também, escolas públicas, né, que adotaram também a segunda-feira sem carne. A segunda, porque é um dia que a gente começa algo novo, né? Um dia para recomeçar, um dia de renovação. É verdade. E aí a alimentação vegetariana que você faz um dia da semana, ela tem um impacto enorme na sua saúde, no nosso mundo, no ecossistema como um todo, né? Acho que a gente precisa pensar dessa parte global também, ambiental. E aí, a alimentação vegetariana, como a gente sabe, é a exclusão da proteína animal, né? Como um todo. Então, não sem carne de vaca, sem carne de frango, sem peixe, né? Tem algumas perguntas que as pessoas falam, mas nem peixe, nem peixe. E aí, dentro da alimentação vegetariana, a gente também tem as subclasses, né? Que é o ovo lacto vegetariano, que ainda consome ovos e laticínios. E aí a gente tem aí a alimentação vegetariana estrita, que realmente exclui tanto a proteína animal quanto os ovos e os laticínios, né? Que é a alimentação de um vegano, né? E aí também tem essa questão, né? Da alimentação vegetariana, da alimentação vegana, que é a alimentação vegetariana estrita. A única coisa que as pessoas acabam se confundindo é que a alimentação vegana, ela é mais que uma alimentação, uma filosofia de vida, né? E a pessoa leva isso para o contexto da vida dela, né? De não utilizar nada que tenha exploração animal. Isso pensando no vestuário, em produtos de limpeza. Exatamente. É interessante você falar na parte que algumas pessoas pensam que peixe pode, porque na verdade acho que quando elas vão começar a ter uma alimentação vegetariana, cortar a proteína animal, elas deixam ainda um pouco o peixe, né? Tira as carnes vermelhas, né? E para depois para tirar o peixe. Acho que por isso também gera essa dúvida, né? Exatamente. E é a transição, né? Que a gente a transição. fala, né?
a transição para a alimentação vegetariana e que deve ser feito assim. Claro que tem algumas pessoas, cada pessoa ela é individual, né? A gente tem que tratar ela como uma pessoa única. Então, tem pessoas que, de repente, do dia para a noite se tornam veganas e aí precisam, né? Enfim, do acompanhamento. Mas a transição é isso, você vai reduzindo, né? Você tira a proteína bovina e depois o frango, e às vezes por último é o peixe mesmo. Legal, Ká. E uma pergunta que todo mundo faz, acho que todo mundo tem essa dúvida, né? Todo mundo pode fazer uma dieta vegetariana? Porque às vezes tem umas pessoas, às vezes gestante, se pode, criança. Tenho visto mesmo que as mães já têm se posicionado, né? Mães que são vegetarianas, veganas, já têm se posicionado para os seus filhos pequenos já terem essa alimentação, né? Todo mundo pode fazer ou não? Sim, é uma alimentação que a gente hoje tem o respaldo tem uma declaração, né, da Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos, né? Que legal. E ela coloca, ela se posiciona assim, que a alimentação vegetariana, ela é para todos. Só que essa alimentação, ela precisa estar adequada, equilibrada para cada fase da vida, né? E aí que é muito importante, porque quando a gente pensa, quando entra um paciente no consultório, que essa pessoa, mesmo que ela não tenha uma alimentação vegetariana, você vai adequar a alimentação dentro das necessidades dela. E aí a alimentação vegetariana também a gente vai adequar dentro das necessidades. É claro que, como a gente falou, né? Cada um é cada um. A gente precisa ver o contexto como um todo. Mas a gente tem esse respaldo dessa declaração da Academia de Nutrição e Dietética dos Estados Unidos, que ela fala assim, que desde que seja uma alimentação vegetariana ou vegana, mas que ela esteja equilibrada, ela pode ser sim saudável e traz benefícios, né? A gente vê o impacto aí na saúde. Isso é muito interessante mesmo fazer, acho que qualquer tipo de dieta, a gente vai falar um pouquinho disso até mais no final, mas a importância mesmo de procurar um profissional da área da saúde, né? Então isso, né, igual você mesmo mencionou aí, de uma dieta individualizada. Então, uma alimentação de uma criança, mesmo sendo vegetariana ou não, é diferente de uma adolescente, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais no final, né, Ká? Isso mesmo. E outra perguntinha que eu separei aqui para você, na verdade, na caixinha de perguntas, tinha várias perguntas relacionadas a essa que eu vou te fazer. Como substituir a proteína animal pela proteína vegetal? Né? Porque o que eu observo, né, eu não tenho, meus pacientes do consultório tem alguns pacientes vegetarianos, né? Mas quando chegaram até a mim, né, eles chegam muito com essa dúvida e por não saber, então acaba comendo muito carboidrato, ovo, muito queijo, né? Porque realmente não sabem trocar, né? E como isso pode atrapalhar, não é verdade? Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Isso. Então, a gente tem que entender que a alimentação vegetariana, ela é uma alimentação, ela é comida de verdade, uma alimentação integral, né? Então, a gente vai em busca do alimento mais integral. Diferente de quando a gente coloca numa dieta de uma pessoa onívora que come carne, a gente fala assim, a proteína do prato, é a carne, é o ovo e tal. A alimentação vegetariana, ela é uma construção, eu brinco que é um quebra-cabeça, né? Porque a gente tem nutrientes importantes em vários alimentos. Então, lógico que a gente tem alguns alimentos que têm a maior fonte de proteína, que são as leguminosas. E o que são as leguminosas, né? Às vezes falam, nossa, mas leguminosa é feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né? E quando também a gente faz uma combinação, quando a gente quer uma construção de uma célula proteica, a gente quer combinação de aminoácidos. E quando a gente fala da alimentação vegetariana, é assim que a gente coloca. A gente precisa de aminoácidos, né? A gente tem aminoácidos essenciais e os não essenciais. E aí, para essa construção, a gente tem um exemplo bem simples da alimentação tradicional aí, da comida brasileira, que é o arroz e feijão. Então, a gente tem essa combinação. Então, onde a gente tem
todos os aminoácidos essenciais para a gente fazer essa construção de uma célula proteica, né? De uma molécula proteica. E aí, pensando na alimentação vegetariana, como a gente tem a questão do cálcio, do ferro, a gente também precisa ter atenção no maior consumo de legumes e verduras de cor verde escura, das sementes, das castanhas. Então, toda essa alimentação, ela vai compor, né? Ela vai nutrir e você não vai ter a falta, né? Dessa proteína animal, nenhuma carência nutricional, né? Eu acho importante. Pode falar, pode falar. Não, a gente vai falar. Eu lembrei de uma coisa, mas a gente já vai falar já. Não, mas eu acho interessante essa forma de você estar falando, de introduzir esses alimentos, porque ainda existe muita, qual que é a palavra que eu quero usar? Resistência para alguns alimentos. Vamos dar um exemplo. A lentilha. Né? Às vezes mesmo a gente foca mais no feijão, mas calma aí, tem a lentilha também, que tem esses aminoácidos, né? Que dá pra gente colocar. Então também a pessoa tem que abrir a mente, né? De ter novos sabores, que eu acho que a alimentação vegetariana é muito isso, né? Você acaba conhecendo sabores que você nunca tinha provado na sua vida, né? Porque realmente é uma alimentação muito saudável, é comida de verdade. Né? Então, já que você não vai conseguir as proteínas, né, da fonte de animal, então tem que sim na parte vegetal, né? Então, a pessoa também tem que estar acessível e aberta a isso, né? Não sei se você tem alguma dica para os seus pacientes, vai introduzindo aos poucos, como é que você faz? Então, mas é exatamente isso, é buscar informação, porque às vezes a gente a gente desconhece um pouco dos alimentos que a terra nos provém, né? A gente fica muito na questão do supermercado, das gôndolas do supermercado, e a gente esquece do alimento que a terra provém, né? E a gente perdeu um pouco esse hábito mesmo de, por exemplo, ir na feira, de ver quais são os alimentos da época. Então, é claro que existe sim essa resistência, né, um pouquinho, mas como que é a combinação? Porque o que acontece é que a gente tem muito isso, eu vejo isso em alguns casos, a questão da mistura. Mas é a mistura, tipo arroz, feijão e verduras, mas é a mistura, né? A gente pensar fora da caixinha, romper... É uma crença, né? Isso, romper padrões e paradigmas. Né? É buscar informação, né? Essa é a nossa melhor ferramenta. E buscar um profissional de saúde. E aí a gente vai introduzindo, falar, olha, não tem só o feijão, tem esse monte de outras leguminosas. A gente tem muitas espécies de feijões. E o feijão, a gente, por exemplo, né? Pensando aqui no consultório, a gente pode usar ele como base para uma torta. Eu vi uma vez, você postou, acho que foi torta mesmo de feijão, né? Uma torta de feijão. A gente pode usar a lentilha com muitos temperos, ervas e fazer um hamburguinho, né? E aí a gente vai construindo. E é tão saboroso quanto, né? É somente abrir um pouquinho aí a mente, se abrir para o novo, né? E você vai experimentando. E tem muitas pessoas que às vezes criam uma resistência assim, mas quando experimenta, adora. Né? De você, por exemplo, levar vegetais, só contando uma historinha rápida. Pode falar. Uma história rápida, mas, por exemplo, quando as pessoas vão para eventos sociais, né? Por exemplo, eu participo de churrasco também, né? E aí você participava, né? Agora pandemia não tem. Não tem esse convívio social. Mas, pensando em alguns casos, de você levar vegetais para colocar na grelha. E aí as pessoas falam, nossa, mas você vai comer isso? Aí a pessoa prova, nossa, que gostoso. Então dá para combinar, então, no churrasco, colocar mais vegetais. As pessoas começam a diminuir o consumo inconscientemente da carne. Porque você coloca outra coisa ali para consumir junto. Então, berinjela, abobrinha, palmito, batata doce. E aí eu falei, né? Eu falei agora um pouquinho, tanto pensando nas pessoas que consomem para tentar reduzir, mas as pessoas que já são vegetarianas, como que elas podem tornar a alimentação dela mais atrativa. E ter criatividade, né?
Eu acho lindo da nutrição, eu lembro que a Carolzinha, né, ela foi nossa professora, e eu lembro que ela falava assim, nutrição é nutri, então é nutriente, né? Então, essa é a nossa base, né? E eu vejo a nutrição assim, são tantas cores, né? Tanta alimentação, tudo que realmente a gente consegue comprar na feira, né? Então, tipo assim, a nutrição, a gente tem que ter muita criatividade. É que hoje em dia é um corre-corre, né? É comida pronta, vai colocar no micro-ondas, é realmente. Mas acho que é muito importante a gente parar e pensar e sempre colocar nossa alimentação em primeiro lugar, né? Porque é o nosso combustível, né? Exatamente, porque precisa colocar a alimentação, a nutrição como prioridade. Porque o momento que você começa a sentir os benefícios de uma boa alimentação, de você ficar bem disposto, de você não ter dor de cabeça, de você não sentir dor, você fala, calma, é isso. Por que eu não comecei antes? Eu vejo isso diariamente. E não só com alimentação vegetariana, é uma alimentação saudável, né? Que é realmente, exatamente. E, cara, eu acho que essa é uma das dúvidas mais que acho que as pessoas, quando vão procurar um nutricionista, isso a gente já pode englobar duas perguntas, né? Qual a importância, pensando mesmo na alimentação vegetariana, quando uma pessoa decide fazer essa transição, de procurar um profissional da área da saúde, né? E para você também falar um pouquinho da vitamina B12, que eu acho que às vezes as pessoas querem fazer essa transição, mas tem muito medo porque realmente, né, pode ter sim deficiência de B12. Então, gostaria que você falasse um pouquinho da importância, né, e também sobre a deficiência da B12. Sim, é muito importante procurar um profissional que entenda sobre a nutrição vegetariana para que consiga conduzir essa alimentação, porque sim, principalmente os vegetarianos estritos, né, que a gente fala que não tem um consumo nem de ovos, nem de laticínios e tudo mais, de procurar um profissional da saúde, fazer exame de sangue, tem que fazer exame de sangue pelo menos uma vez por ano, é um check-up, é muito importante, porque a gente tem vitaminas e nutrientes importantes que a gente não faz estoque, decorrente do que você vai consumindo. E uma delas, dos nutrientes mais importantes é a B12, né? Porque uma B12 baixa, ela traz algumas alterações muito importantes, pensando na parte cognitiva, né? Dores musculares, principalmente para quem faz atividade física. Então, realmente uma B12 baixa, ela tem efeitos aí maléficos, vamos colocar aí, né? E é muito importante mesmo fazer uma alimentação adequada, porque como a gente falou no início, às vezes a pessoa começa sem nenhuma base e acaba consumindo muito mais carboidrato, né? Muita farinha branca, muito macarrão, ou só arroz, ou só batata. E a gente esquece que a nutrição, que a alimentação é algo colorido, a gente precisa diversificar, cada pessoa tem uma necessidade diferente. Então, é muito importante passar no nutricionista, fazer os exames, ou passar no médico, porque a gente precisa fazer essa dosagem, e uma dosagem específica, né? Se uma pessoa está com uma deficiência, a gente precisa entrar com um X de suplementação e a gente precisa fazer o outro X de manutenção aí da B12, né? E que é muito importante, não é aquele polivitamínico que você compra na farmácia, que tem 2,4 microgramas de B12 que vai melhorar a situação. Não vai, gente, não vai. Infelizmente, é uma coisa assim, é dinheiro jogado fora. Se você não tiver uma prescrição de um nutricionista, se o nutricionista não te prescreveu, não compra. Porque dependendo da deficiência, né, Cá, às vezes precisa ser realmente de início uma dosagem bem alta para levantar,
né? Então, por isso que realmente a suplementação é individualizada. Exatamente, Né? exatamente. E que é o melhor investimento que uma pessoa pode fazer, é passar numa consulta com um nutricionista. Eu falando até um caso aqui de hoje, que uma mãe e uma filha passou e que muda a convivência da família. A hora que ela falou que mudou a convivência, sabe? Tá todo mundo mais, sabe, bem disposto, acabou aquela tensão, aquela ansiedade, aquele nervosismo. Gente, o que é isso? É um benefício para todo mundo. Quem come bem, o humor, né? A gente fica alegre, né? E realmente uma alimentação rica em açúcar, carboidrato, é uma pessoa que realmente oscila muito no humor, né? Eu acho que é muito importante. Eu tinha uma pergunta para fazer, estava falando. Essa parte que a gente falou, né, de procurar um profissional da área da saúde, é importante a gente falar aqui que a Carol, ela é nutricionista, mas ela não é somente, né, de veganos, de vegetarianos, né? A Carol, sim, sabe respeitar e respeita muito bem pessoas que não são, que vão no seu consultório. Sim. E assim também é comigo. Se vai algum vegetariano, não vou forçá-la de forma alguma a comer a carne. O papel do nutricionista é apontar o caminho, né? Mostrar um cardápio para ele realmente ter uma alimentação saudável, balanceada, né, Ká? Eu acho importante a gente falar isso, porque, né, se alguém for numa nutricionista e a pessoa é vegetariana e a nutri falar que ela precisa sim comer carne, né, eu acho que tem que pensar e procurar um outro profissional, porque eu acho que a gente não pode impor desse jeito, né? Não, e foi um dos motivos que eu comecei a levantar bandeiras do vegetarianismo. Porque eu notei essa dificuldade de muitos relatos mesmo de pessoas que vieram me procurar que não estavam encontrando profissionais, tanto nutricionistas quanto médicos, que apoiassem uma alimentação vegetariana. E a primeira coisa que a gente entende como profissional da saúde, a gente não tem que impor nada, a gente precisa respeitar a pessoa que senta ali na nossa frente, porque ela está entregando um bem tão precioso para a gente que é a saúde, e a gente precisa lidar com tanto carinho com isso, porque a saúde é o bem-estar dela mental, o bem-estar dela físico, o bem-estar dela emocional. Então, não adianta montar um plano alimentar, mesmo que para você seja lindo, maravilhoso, que ela vai conseguir ganhar massa muscular, mas ela não vai seguir. Que ela não vai seguir, né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa respeitar e acolher, porque o nosso papel é esse, é acolhimento, né? Porque a gente precisa acolher e entender o que está se passando. Né? Às vezes é uma pessoa que está ali, eu estou querendo transitar para a alimentação vegetariana, ou eu estou querendo reduzir o consumo de carne, né? E também não tirar toda a carne e encher de ovos o dia dela. Que eu também vejo esses relatos. Mas eu tô comendo muito ovo, não quero comer tudo isso. Então, o paciente fica aqui, né? Não consegue seguir, fica enjoada. Enjoada, não sei o quê. E a gente precisa entender o que está se passando. Poxa, não é só isso que você tem de proteína. Não está satisfeito? Vamos tirar o ovo. A gente tem tantas outras coisas que a gente pode incluir. O que você orienta de substituição, principalmente do ovo? Do ovo? Ovo, ele é um alimento rico na questão de gordura e proteínas, né? Então, pensando para um café da manhã, vamos pensar que às vezes é o que a gente acaba mais passando, que são panquequinhas, ovo mexido, ou com E também dá uma disfarçada, né? Na panqueca também perde o sabor do ovo. Isso, né? Mas a gente inclui, por exemplo, hoje a gente tem farinhas enriquecidas não, mas farinhas de grão de bico, uma farinha de alguma oleaginosa, farinha de linhaça, aveia é extremamente rica, e aí a gente precisa ser aveia integral, a flocos mesmo. O farelo a gente perde um pouco da proteína dela, então não é interessante, porque a gente às vezes fala aveia, ela vai, não, vou lá porque tem menos carboidrato, mas tem menos nutrientes também.
né? E mais fibra, menos complexo B, menos proteína. Mas fazer mingau de aveia, fazer um shake com essas proteínas. Hoje a gente tem no mercado as proteínas veganas também, que pode ser aí uma substituição para uma panqueca ou para um café da manhã, uma vitamina, um mingau. Ou fazer os pães também, né? Hoje a gente tem pães mais enriquecidos com farinha de grão de bico, com farinha de banana verde, com farinha de castanhas, e a gente vê que na proporção de proteína, quando a gente combina, por exemplo, uma fatia de pão aí de oleaginosas, mas com uma pastinha de hummus, por exemplo, que é a pasta de grão de bico, pronto, a gente consegue fechar e é uma refeição sem ovos. E aí a gente tira, foge daquele óbvio do ovo e do iogurte, a gente consegue transitar, né? A alimentação, a dieta legal é isso, porque a gente consegue transitar por várias opções. E hoje em dia o mercado tem ajudado bastante, né? Hoje tem muitas opções, né? Para ter uma alimentação, né? Claro que a gente já pode ir para outra pergunta, se a alimentação vegetariana é cara, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho vontade, mas nossa, eu não vou conseguir comprar esse pão de grão de bico, né? Então, não é bem assim, né, Cá? Não, como a gente estava falando, né? Alimentação vegetariana é alimentação integral. Então, se você tem alimentos integrais, como legumes e verduras, um arroz integral, uma batata, esses alimentos não são caros, né? Você consegue consumir e a partir disso você consegue fazer receitas em casa, porque por exemplo, você consegue fazer um pãozinho de batata doce em casa, que é super barato, né? Não precisa lá comprar no mercado, que tem um preço um pouco mais alto. Exatamente, você consegue. A aveia tem um preço super acessível, que é um alimento riquíssimo e muito versátil na cozinha. Mas você tendo a leguminosa, que dá para fazer N receitas, como eu falei, desde hamburguinho, o próprio grão de bico, a gente consegue fazer os chips do grão de bico, a gente consegue fazer. É muito legal. Tem pacientes que pegam o próprio grão de bico cozido, a massa e faz um grão-omelete no café da manhã. Olha só. Então, e aí a gente vai mudando um pouquinho o nosso paladar, a gente vai amadurecendo ele, e você vai ver, poxa, você consegue fazer uma alimentação que é acessível, que é barata, enfim, eu acho que super dá, bem orientado. Tá? Outra coisa que eu acho que tem mais pergunta aí, não tem? Ou não? Aqui daí a gente vai para as dicas rápidas de como a gente absorver o ferro, ou também para a gente inibir, né, a absorção, os cuidados que a gente tem que ter. Sim, então muito importante isso, né? Dicas rápidas aí, principalmente a questão do ferro para a gente absorver. Então a gente sabe que é muito comum aí, né? Eu vou falar o que prejudica na absorção, né? É muito comum a gente ver as pessoas depois do almoço tomando café ou consumindo alguma sobremesa rica em açúcar, em leite, né? Doce de leite, pudim, enfim, né? É muito comum a gente ver isso. E aí a gente precisa entender que esse alimento pós uma refeição grande, né? Que a gente fala uma refeição principal, as refeições principais são café da manhã, almoço e jantar, isso vai prejudicar na absorção de ferro, de cálcio. Então não é interessante. E até para as pessoas que também estão tentando emagrecer, é importante a gente colocar ali depois do almoço, da refeição, principalmente frutas cítricas. Então chupar uma laranja, pegar uma fatia de abacaxi. Aproveita que agora a gente está na época de mexerica, de abacaxi, de goiaba, de kiwi. Nossa, tem tantas frutas riquíssimas aí em vitamina C. A própria acerola, que agora fugiu um pouquinho da época dela. Mas são alimentos que a gente consegue colocar aí para melhorar, porque o ferro, na presença de vitamina C, ele vai ser melhor absorvido.
né? A gente cria essa biodisponibilidade, então ele vai ser mais biodisponível para o nosso corpo. E sem contar que as frutas cítricas ajudam na digestão, que é outra coisa também. A alimentação vegetariana, ela é, por si só, muito rica em fibra. A gente não segue muito bem aquela medida de fibra, né? Ela passa mesmo, é uma alimentação mais rica em fibra, mas a gente usa o processamento aí, né? Fazer passas, fazer os hamburguinhos para ter uma melhor digestão, né? Então são alguns pontos bem, bem importantes para que a gente possa ter. O próprio limão, né? Espremer o limão na salada. Na salada, aumenta a absorção. Então, E, cá, outra pergunta, né, que surgiu lá nas caixinhas de perguntas, se uma alimentação vegetariana emagrece, né? No meu caso, eu já atendi alguns pacientes que foi ao contrário, que eles engordaram, mas aí vai no ponto que a gente conversou lá no início, né? Porque de não procurar um profissional da saúde na hora dessa transição, um nutricionista, né, falando, então não saber o que comer e é mais fácil, não tem que comer, vou comer pão, vou comer queijo, vou comer isso. Então dá também, né? E a gente vê muitos estudos falando de esportistas, né? Gestante, criança, como a gente mencionou também no início, né? Então, eu acho que dá sim, né, para emagrecer com uma alimentação vegetariana. Dá super, assim, eu tenho muitos casos mesmo que vieram com uma alimentação vegetariana para emagrecimento. Então, tem paciente que já emagreceu mais de 10 quilos. Eu tenho pacientes que têm um perfil mais atlético, que é mais voltado mesmo, são atletas amadores, mas ou que fazem muita atividade física e conseguem definir, nossa, tem definição de corpo mesmo, ganho de massa muscular, performance, tem como, assim, casos aqui no consultório não faltam, assim, tanto para emagrecimento quanto para ganho de massa muscular. Mas aí precisa passar no nutricionista. Isso não tem como. A gente bate nessa tecla, né? Precisa. Porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Nós fazemos as continhas do macro, do micronutrientes, né? Tem o cardápio, a gente não tira o cardápio, né, da gaveta, né? Então tem todo um planejamento mesmo para que essa pessoa tenha o resultado objetivo que ela está buscando, né? Exatamente. Então a gente precisa fazer. É um planejamento individual, não tem jeito. Cada paciente tem gostos diferentes. Eu também trabalho com isso, né? O que ele prefere mais? A gente vai ajustando a alimentação de acordo com as preferências. E o estilo de vida, né? Também é muito importante, porque cada um tem um estilo de vida e a gente vai modulando isso. Então, a consulta nutricional ela é muito importante porque é exatamente isso, a gente adequa, mas super funciona para emagrecimento, para ganho de massa muscular. Isso, se alguém acabou, né, às vezes pessoas que acabarem engordando, é porque tem que ter esse refino mesmo da questão dos carboidratos e enfim, do restante aí. E tem um assunto polêmico, né? Eu vi com uma pessoa que também já perguntou, e a gente também recebeu essa perguntinha, sobre a soja. E aí, a gente indica a soja, não indica? Como que a gente faz? O que você orienta aí? Então, a soja, ela é realmente um assunto bem polêmico, né? A gente sabe que a soja, a grande parte da soja é um alimento transgênico, né? Então, ele foi geneticamente modificado, enfim. E, assim, ainda não tem estudos a longo prazo mostrando que realmente ele traz um impacto negativo para a saúde. Eu tenho, assim, de experiência de consultório. Então, eu tenho pacientes que consomem. Eu não indico o grão da soja, a não ser que for orgânico, né? Então, hoje a gente também tem essa disponibilidade no mercado. Soja orgânica, né? O grão da soja para fazer leite ou para, enfim, para fazer outras preparações. Indico muito tofu. O tofu ele é como se fosse um queijo de soja. Ele passa por um processamento de coagulação, enfim. Eu indico muito isso, eu consumo. Eu tenho pacientes que consomem assim há mais de 10 anos e os exames sem alteração nenhuma, tudo bonitinho, tudo certinho.
E assim, eu não vejo problema. Uma, porque também, assim, a gente tem que entender, a gente precisa também fazer um pensamento em relação a isso. Então, a grande soja a grande parte da soja que é produzida no Brasil, ela é transgênica e ela é voltada para a alimentação do gado. Então, as pessoas que estão comendo carne, ela também está comendo esse alimento transgênico embutido ali naquela carne. Porque é o que fica no nosso, né? É o que fica dentro do animal. Esses resíduos, eles ficam, né? Assim como se a gente comesse também. Mas assim, eu não vejo nenhum problema consumir uma vez na semana. Sempre procurar o orgânico, né, Ká? Procurar o orgânico, de preferência o orgânico. Hoje a gente também tem alguns tipos de... Que também é outra coisa que as pessoas consomem bastante porque está bem disponível no supermercado. Que é a proteína de soja texturizada, né? Eu não indico muito também não é algo que faz parte da minha prescrição. Eu deixo, assim, uma vez ou outra, quando quiser consumir. E a gente também tem, dentro dessas proteínas texturizadas de sojas, né? Versões não transgênicas também. Então, isso está crescendo bastante. Eu acho que, assim, o acesso hoje à soja orgânica é muito grande, assim como outros alimentos orgânicos também. Eu acho que o consumo excessivo, ele, de fato, traz prejuízos à saúde, né? Aqui está perguntando o que você acha do leite de soja de caixinha. E aí a gente vem para a leitura do rótulo, né? Se precisa lá em ingredientes. Tem açúcar. Exatamente. Se tiver ingredientes somente água e soja orgânica, ok. Perfeito. Mas se no rótulo tá lá água, soja transgênica, açúcar, goma espessante, nananana. Pode deixar. Pronto, deixa lá. Deixa na prateleira, né? É mais fácil você comprar uma castanha de caju, uma amêndoa, deixar de molho em casa e fazer um leite vegetal em casa. Uma fruta também. Isso, um custo muito mais baixo, ou comprar uma soja orgânica, do que você investir num leite que é 12, 15, até 20 reais, com mais de 5, 10 ingredientes lá que não são bons para a saúde. Então, e daí, como você falou, você pode usar o resíduo, né? Para fazer um patê, para fazer uma tortinha, um bolo, né? Então, você acaba ganhando 2 vezes aí, né? Exatamente. Então, você compra 150, 200 gramas de castanha de caju, de amêndoa, que vai dar ali mais ou menos o valor do litro do leite. E aí você faz um leite vegetal, tem um resíduo que você pode utilizar para outras preparações. Então, assim, você tem mais de uma receita, né? E aí o leite de castanhas, ok, consumir todo dia. É difícil pessoas que consomem, eu falo assim, não tem como consumir 1 litro por dia, né? Então, assim, é um leite rico em gordura, né, principalmente, mas colocar ali 1, 2 vezes por dia, não vejo problema nenhum, né? Dentro de uma dieta, né, se essa pessoa está querendo emagrecer ou ganhar massa magra, enfim, eu não vejo problema nenhum. Cá, aqui das perguntas que eu tinha selecionado, né, para a gente conversar, já foram. Mas eu queria fazer uma pergunta para você falar de alguns principais benefícios que uma alimentação vegetariana, assim, tipo, quando a pessoa muda, quais são os principais benefícios que ela começa a observar no seu corpo, na sua saúde? O que você vê aí no seu consultório? Eu acho que de cara à disposição. De cara à disposição. Assim, a pessoa se sente muito mais leve, se sente com a energia mais elevada. Segundo lugar, intestino. Então, o intestino melhora bastante. E não adianta, a alimentação vegetariana é rica em fibras. Então, não adianta usar a mesma coisa, ficar muito controlando ali a fibra, porque vai fugir um pouco mesmo, tá? Então, a gente vai ver na tolerância ali do paciente.
E aí melhora muito essa questão. Outra coisa que eu vejo, assim, já tenho casos aqui no consultório de diabetes, que a gente fez uma alimentação vegetariana e responde muito bem. Eu tenho até um caso em específico que nossa, me fez muito feliz. Era uma paciente que já tinha cardiopata, já tinha feito uma cirurgia importante no coração e ia passar pela segunda angioplastia. E aí ela precisava fazer uma dieta de 3 dias sem a medicação. Ela tem que ficar 3 dias antes da cirurgia sem nenhum tipo de medicação. E aí a gente fez uma dieta 100% vegetariana. Sem ovo, sem leite, sem nada. 100% vegetariana estrita. E aí ela foi pro centro cirúrgico, a glicemia dela assim, ó, bonitinha. Nossa, quando eu recebi a mensagem que fez e deu tudo certo. Nossa, assim, foi uma coisa realmente, porque é um desafio dentro do consultório, você pegar um paciente vegetariano, um paciente diabético, ou com algum problema cardiovascular importante, que você precisa colocar numa alimentação vegetariana e controlar esses parâmetros. E para mim foi um caso de sucesso. Então, é muito legal, assim, eu fico realmente assim, extasiada. Ai, nossa. E tratamentos também, né, de dislipidemia, emagrecimento. Nossa, o que tem assim às vezes pessoas que já eram vegetarianas mesmo, mas aí a gente passou em consulta e a gente conseguiu dentro da alimentação vegetariana ter um emagrecimento importante, e aí a autoestima da pessoa é outra, e sem, assim, várias outras coisas, né? Dor de cabeça, dor no estômago, cansaço, fadiga, memória, queda de cabelo, e a gente vai fazendo esses ajustes, nossa, tem muitos benefícios. Tem, né? Sou suspeita. Mas, eu sou suspeita. Mas essa da disposição é o que mais eles falam mesmo. Mas foi muito bom, viu, você partilhar do seu conhecimento, da sua vida e do consultório. Fiquei muito feliz e muita gratidão mesmo por você ter aceitado, tá bom? E vamos marcar mais vezes, porque eu sei que tem muita coisa. Tem de endometriose, tem para falar mais sobre diabetes, saúde da mulher, né? Mas daí quem quiser procurar a Carol, o Instagram dela também tá aqui, é @CarolBonani, nutricionista? Isso. _nutricionista. _nutricionista. Mas também tá aqui no meu Insta, vocês encontram ela. Mas, Bárbara, obrigada. A gente chama porque é íntima, né? Mas, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui falando sobre esse tema. É um tema realmente muito extenso, tem muita coisa, mas eu agradeço o convite. Eu acho que foi muito produtivo. Adorei, é sempre um prazer. E sempre que quiser fazer lives aí falando sobre nutrição, vai ser uma honra, um prazer falar sobre esse tema. Eu adorei nosso bate-papo. E muito obrigada. Eu também, passou rápido. Passou super rápido. E queria agradecer. A Carol caiu. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês, na verdade, quero agradecer a todos que participaram, né, que permaneceram aqui, que entraram, estão até agora com a gente. Eu acho que de tudo que a gente conversou, eu acho que foi uma tecla que a gente bateu muito, foi a importância de procurar um profissional da área da saúde, principalmente um nutricionista, né? Foi muito bacana conversar com a Carol, que ela está se especializando cada vez mais nessa área. E a nutrição é linda por conta disso, né? Ela abrange várias áreas, vegetariana, esportista, criança, né? Foi muito esclarecedor, muito obrigada. Então eu acho linda a nutrição, sou apaixonada pela nutrição por conta disso. Então eu quero agradecer a todos, quero também aqui agradecer a Carol, sei que ela vai ver depois, pela disponibilidade dela, de estar aqui com a gente, né? Ter dado esse tempo para a gente conversar um pouco mais sobre a área que ela tem estudado bastante, tá bom? Carol, foi muito bom estar aqui com você, muito obrigada pelo seu carinho e vamos ver se a gente faz mais pra frente, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram
Quem quiser fazer algumas perguntas, meu Instagram está disponível para vocês e da Carol também. O meu Instagram tem o @ dela para vocês procurarem lá também. Deus abençoe. Tchau!